Continuando nossos estudos, questão de número 161. Na perspectiva do direito administrativo, caso de serviço indelegável, o atinente a... Questão muito fácil, não vamos nem perder tempo. Segurança interna. Segurança interna do município, do estado, do Distrito Federal, da União, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. A segurança interna é indelegável. Não pode ser delegado este serviço. Não pode haver, por exemplo, milícias. Observe que transporte coletivo, telefonia, energia elétrica e rodovias pode sim. Questão de número 162. A concessão de serviço público disciplinada pela Lei Federal número 8987/95 constitui... Já respondeu. Nosso gabarito é a letra B. Contrato administrativo pelo qual a administração pública, mantendo-se titular de determinado serviço público, delega ao concessionário a execução do mesmo, compreendendo a remuneração paga diretamente pelo usuário por meio de cobrança de tarifa. Está correto? Sabe por quê? Porque está de acordo com o que nós estudamos, está de acordo com a lei. Concessão de serviço público é o contrato através do qual o Estado delega a alguém o exercício de um serviço público e aceita prestá-lo em nome do poder público. Não há transferência de titularidade. Mas, olha aqui, mas por conta e risco, esse que recebeu a delegação assume o risco e pode haver cobrança de tarifas. Está de acordo com o nosso texto. Contrato administrativo, a administração mantém titular e a tarifa. Perfeito, não vamos nem perder tempo com as outras. Questão de número 163. Acerca da concessão, permissão e autorização de serviço público, assinale a opção correta. Pause o vídeo e responda. Gabarito, letra C. Para as concessões de serviço público simples, assim como para as precedidas de execução de obras públicas, deve-se adotar obrigatoriamente a modalidade licitatória concorrência. Nós vimos, pessoal, concessão de serviço público, obrigatoriamente a modalidade concorrência. Licitação obrigatória, modalidade concorrência. Nós vimos lá que na época, na década de 90, governo Collor, naquele Programa Nacional de Desestatização, poderia ser leilão, mas a regra obrigatória, modalidade concorrência, está correta a nossa questão. Vamos dizer rapidamente as outras alternativas. A letra A. Diferente da concessão, a permissão de serviço público pode ser contratada não apenas com pessoa jurídica e consórcio de empresas, mas também com pessoa física. Consórcio de empresas, não, pessoal. Pessoa física ou jurídica, nós estudamos sobre isso. Veja, a delegação feita pelo poder concedente a pessoa física ou jurídica. Pessoa física ou pessoa jurídica e não consórcio de empresas. Letra B. Tratando-se de concessão patrocinada, o concessionário percebe apenas dos usuários recursos decorrentes do pagamento de tarifas. Não é apenas. Pode haver contraprestação do poder concedente. Pode haver contraprestação do poder concedente. Por isso, apenas mata a questão. Na letra D, o que está errado é somente a palavra taxas. Na concessão de serviços públicos, é todo aquele conceito que a gente estudou e pode ser pago por tarifas. Taxas não, tarifas. E a letra E, o que está errado é o seguinte: autorização de uso é ato administrativo unilateral, discricionário e precário, ao passo que a autorização de serviço público se configura como contrato administrativo. Não, a autorização de serviço público é ato administrativo e não contrato administrativo. Nós faremos ainda algumas questões sobre esse assunto. Continuando, questão de número 164. A concessão de serviço público consiste na delegação de sua prestação feita pelo poder concedente, mediante licitação na modalidade de concorrência à pessoa jurídica ou consórcio de empresas, que se demonstre capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. A alternativa está? A questão está certa, pessoal. Olha, é aquele conceito que a gente já estudou, a modalidade da concessão de serviço público. É concorrência, é para pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Se fosse permissão de serviço público, era pessoa física ou jurídica, que demonstre capacidade para seu desempenho e assuma, por conta e risco,
e tenha prazo determinado. Perfeito o conceito. Questão de número 165. Em relação à extinção do contrato de concessão, é correto afirmar que? Qual é a alternativa correta? Se você marcou a letra E, você acertou. Encampação é retomada do serviço pelo poder concedente por razões de interesse público durante o prazo de concessão, mediante lei autorizativa específica. Pode ser lei autorizativa, lei autorizadora, lei que autoriza. Nós estudamos, olha, encampação é retorno do serviço ao poder concedente pela retomada coativa do serviço antes do término do contrato mediante lei autorizadora, neste caso, a indenização. Pode ocorrer pela desapropriação ou expropriação das ações. Vamos voltar para a questão. A letra E está certa. Não, está um pouco incompleta, mas está correta. Agora vamos letrar A. Caducidade é a resilição unilateral antes do fim do prazo de concessão que consubstancia na retomada do serviço pelo poder concedente por razões de interesse público. E quando a gente estudou caducidade, a gente viu, olha, que é o desfazimento do contrato por ato unilateral da administração ou por decisão judicial, a indenização, e ocorre decisão por ato unilateral quando há inadimplência. Então, está fora, pessoal, não está de acordo a nossa questão. A gente viu aqui na questão que a questão tenta nos afirmar que é por razões de interesse público, e na realidade é quando há inadimplência. Letra B, reversão é a resilição unilateral da concessão que consubstancia na retomada do serviço público por razões de interesse público. Não, isso é um conceito, parte do conceito de encampação. A letra C, encampação é extinção unilateral da concessão por motivo de inadimplemento contratual, não cabendo, portanto, indenização. Não, isso já é o conceito de caducidade, e na caducidade há sim a possibilidade de indenização. E reversão, a letra D, reversão é a rescisão unilateral da concessão por motivo de inadimplemento contratual do concessionário, cabendo indenização pela interrupção do contrato antes de fim do seu prazo. Esse é o conceito de caducidade. Então, nós temos que estar por dentro dos conceitos, pessoal, de advento de termo contratual, encapação, caducidade, rescisão, anulação, falência, extinção. Esses termos têm caído na prova em questões recentes. Vamos lá, questão de número 166. Na concessão de serviço público, a rescisão unilateral por motivo de inadimplemento contratual denomina-se... Resposta correta, caducidade. Nós acabamos de ver, olha, é o desfazimento do contrato por ato unilateral da administração ou por decisão judicial. A indenização ocorre por ato unilateral quando há inadimplência. Olha, na concessão do serviço público, a rescisão por motivo de inadimplemento contratual, de acordo com o que nós acabamos de ver. Questão número 167. Os consórcios públicos, ao adquirirem personalidade jurídica de direito público, integram a administração direta em cada um dos entes da federação consorciados. Certo ou errado? Se você marcou errado, você está no caminho certo. Erradíssimo. Consórcios públicos, pessoal, eles não vão formar órgãos da administração direta. Olha, consórcios públicos, administração direta, não. Consórcios públicos, eles fazem parte da administração indireta. Consórcios públicos, dois entes federativos unindo para formar uma pessoa jurídica de administração indireta e não direta. Questão de número 168. Concessão patrocinada é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obras ou fornecimentos e instalação de bens. Certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. Esse é o conceito de concessão administrativa e não patrocinada. A concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de bens ou fornecimento
instalação, obra ou fornecimento de instalação de bens. Imagine ali uma PPP para a administração de um presídio. A administração é a usuária direta, é a concessão administrativa. Questão de número 169. A parceria público-privada possui a modalidade patrocinada, que é a própria concessão de serviço ou de obra que trata a Lei 8987/95, e ainda envolve adicionalmente ao valor cobrado dos usuários, a contraprestação do contratante público ao contratante privado. Por favor, pause o vídeo, releia com atenção e responda. A questão está correta. E por quê? Porque é o conceito. Veja, olha, patrocinado é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas simples, regida pela Lei 8987, com cobrança de tarifas e adição de contraprestação pecuniária do parceiro público ao privado. Então, perfeita questão, está de acordo com o que nós estudamos. Questão de número 170. Enquanto a concessão pode ser contratada com pessoas jurídicas ou consórcio de empresa, a permissão, por sua vez, somente pode ser firmada com pessoa física ou jurídica. Não vamos nem perder tempo, a questão está correta, nós estudamos sobre isso. Não pode ser consórcio de empresas a permissão de serviço, pessoa física ou pessoa jurídica, ok? Terminamos aqui esse vídeo e eu aguardo você no próximo. Muito obrigado.